Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Pamplona e hoje nós teremos a nossa aula 11 de redação sobre narrativa. Vocês podem estar se perguntando por que narrativa na redação, principalmente redação do vestibular. Alguns vestibulares, como a Federal, que é o nosso foco, têm cobrado algumas propostas com narrativa. Como vocês devem se lembrar do exemplo do ano passado, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Então, vocês lembram dessa proposta do ano passado, que tinha uma história em quadrinhos, ali com alguns acontecimentos, o rapaz estava na floresta. Eu já mostrei esse exemplo a vocês na aula de continuidade do texto, progressão textual. Ela também se encaixa nesse gênero, porém, se a gente ler lá o enunciado da proposta, diz: escreva um texto narrativo. Então, hoje a gente vai ver quais são as características do gênero narrativo para que vocês façam com muita tranquilidade esse gênero, caso ele caia no vestibular desse ano, certo? Então, o que é a narrativa? A narrativa é um texto que pode ser definido como uma sequência de fatos e acontecimentos descritos por um narrador. Então, a gente tem duas formas principais de narrativa: a literária, que tem um tratamento mais artístico e dramático, e a jornalística, com foco na apresentação concreta de fatos teoricamente reais, como numa notícia e numa reportagem. A gente tem essa visão de que a narrativa é, de fato, muito mais literária. Porém, quando a gente escreve uma notícia, a gente também está narrando fatos. Então, é importante entender quais são os elementos que constituem a narrativa para entender bem esse gênero. Então, o primeiro deles é o enredo. O enredo são os fatos que acontecem na história e eles estão ligados, estão conectados entre si numa sequência temporal. A gente pode dividir em três partes, como está lá no material de vocês. A gente tem a situação inicial, aonde os personagens e os passos são apresentados. Seria a introdução da história, resumindo. Apresentação comum dos fatos, sem grandes mudanças. E aí, no início da história, é quando a gente vai chamar a atenção do nosso leitor até o momento de um conflito. Então, lembrem que sempre uma história tem aquele momento em que tem um conflito que você quer saber o que vai acontecer depois. Então, temos um exemplo ali. Imagine que a história é sobre um casal que se ama muito e está junto há vários anos. Logo, decidem se casar. Tudo vai muito bem, até o noivo descobrir que está doente logo após ser demitido. Aqui nós temos a quebra da situação inicial, porque estava tudo indo muito bem, porém aconteceu alguma coisa que tirou essa estabilidade. Então, não desistiram dos seus sonhos. Ambos começam uma corrida contra o tempo em busca de dinheiro para o tratamento e o posterior casamento. E aqui está o conflito que irá pautar a narrativa. Então, como que vai ser essa corrida contra o tempo deles? O que vai acontecer? Se eles vão ou não vão conseguir dinheiro? Se eles vão ou não vão conseguir casar? Certo? Vamos para o próximo, que é o desenvolvimento. E aqui vão ser descritos os acontecimentos até a conclusão da narrativa. Então, tudo que acontece no meio da história. E aí, nesse ponto, que geralmente a gente encontra o clímax da história, o ápice da história, quando tem aquele acontecimento mais emblemático, mais bombástico, que vai mudar a história para o final. Então, vamos continuar com o exemplo do casal. O casal tenta de várias maneiras conseguir o dinheiro, outros trabalhos, empréstimo e até roubo. Porém, o dinheiro arrecadado não é o bastante e o rapaz começa a piorar. Revela-se que se ele não receber o tratamento, logo irá morrer. As coisas não melhoram e o protagonista encontra-se à beira da morte. Até que... E aí que entra o clímax. Até o quê? Então vai ser alguma coisa que vai mudar o rumo da história. E a conclusão, a solução, é a última parte, em que vai ter a solução do conflito, o desenrolar da história.
Vale lembrar que a solução não precisa ser necessariamente positiva e não é a solução de algum problema, mas é como a história se desenrola. O ideal é que, durante o desenvolvimento da narrativa, o escritor não deixe desfecho evidente, porque é interessante você deixar pistas para o leitor, mas que você deixe esse final para a conclusão da história. Então, qual que é a conclusão dessa nossa história do casal? O antigo patrão do rapaz, ao saber tardiamente da doença do ex-funcionário, vai até o hospital para oferecer ajuda financeira. O rapaz aceita e se recupera com o tempo. Por fim, consegue outro emprego, casa-se e segue sua vida. Aqui não é um clímax tão incrível, mas é um clímax que é uma pessoa que não estava na história, que entra e consegue ajudar no desfecho dela. Ok? Então, como a gente pode ver, a história tem personagens e eles são seres criados dentro do texto narrativo. Lembrem-se que os personagens não precisam ser necessariamente personagens humanos, como numa fábula, mas eles sempre têm características humanas. Então, são animais que falam, que pensam, que têm sentimentos, que raciocinam. Então, tem essa característica. E a gente tem três tipos principais de personagens: os protagonistas, que são os personagens principais da história, os secundários, que ocupam um lugar de menos destaque, menos importância na narrativa, e o antagonista, que ele confronta o protagonista, faz aquele papel mais ou menos de vilão. A gente tem também o espaço, que é muito importante na narrativa, que é onde as ações acontecem, onde a história se desenrola. E ela tem como função situar e tornar verossímil os fatos descritos na história. Porque lembre-se que o ambiente ajuda a construção do personagem. Então, a gente consegue criar uma ideia de como a história está acontecendo, onde estão os personagens. Então, é importante o espaço para a construção da narrativa. E é interessante frisar que em textos mais curtos, como nos do vestibular, não é necessário um grande detalhamento na descrição do espaço. Como chegou na praia, foi até o bar, já basta para situar o seu leitor. Então, não precisa, no exemplo que eu mostrei no começo da aula, do exemplo do ano passado da Federal, você não precisava falar que o personagem estava numa floresta, no meio da Dinamarca, que era uma floresta muito escura e o vento batia nas folhas e elas faziam um barulho amedrontador. Não precisa disso tudo. Vocês não são o José de Alencar para ficar páginas e páginas escrevendo um ambiente. No vestibular, vocês têm que ser objetivos, certo? O tempo também é outro espaço, outro foco importante na narrativa de vocês. Porque é ele que vai definir, geralmente, a sucessão de fatos numa ordem cronológica. Mas tem algumas narrativas em que essa ordem cronológica não é seguida tão à risca, certo? Mas isso não impede que vocês façam isso na redação. Mas isso tem que ser uma coisa muito bem escrita para não causar confusão. Uma coisa importante é diferenciar o tempo narrativo e o tempo das ações. Por exemplo, em Memória Póstuma de Brás Cubas, do Machado de Assis, o protagonista narra acontecimentos ocorridos no passado. Então, ele já morreu e ele está contando o que aconteceu na vida dele. Então, os acontecimentos descritos ocorrem no tempo das ações, no passado, enquanto o tempo narrativo ocorre depois da morte do narrador, no momento em que ele narra os fatos. Então, tem essa diferença: o tempo em que a história está sendo narrada e o tempo em que as ações aconteceram. Geralmente, nos vestibulares, não vai cair algo desse gênero, tá? Mas é importante que vocês saibam diferenciar. E aí também tem a questão da linearidade e alinearidade, certo? E que quando a narrativa, isso tem a ver com o tempo. Quando a narrativa conta os fatos numa ordem cronológica, por exemplo, de manhã aconteceu uma coisa, à tarde outra, ao anoitecer outra, e antes de dormir o personagem fez mais uma coisa, isso é ordem cronológica, uma ordem temporal. Mas, em alguns casos, isso não acontece. Então, quando ela segue essa ordem, é a narrativa linear.
e quando ela é alinear, quando tem essa quebra na narração dos fatos. Então, você narra uma coisa da sua infância, depois você narra uma coisa da sua adolescência, daí você volta para sua infância, aí você fala da vida adulta, e de repente você está lembrando do dia de ontem, que você já está com 90 anos. Então, é essa questão da narrativa alinear. Então, por exemplo, retornar ao passado através de memórias de determinados personagens, os flashbacks, ou até mesmo realizando previsões futuras. Então, não é só do passado, você pode prever alguma coisa. Então, essa é a narrativa alinear. Como eu disse, não é tão comum esse tipo de narrativa ser cobrada no vestibular, certo? E, por fim, a narração. Porque lembre que vocês estão escrevendo um texto narrativo. Então, como essa história vai ser narrada e por quem essa história vai ser narrada é um ponto muito importante. Então, a gente pode definir a narrativa em primeira pessoa, eu ou nós, ou em terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Então, é importante deixar bem claro quem está narrando a história. E a gente pode definir dois tipos principais, entre a primeira pessoa e terceira pessoa, como eu já disse. Então, a gente tem tipos de narrador também. Então, quando é o personagem principal, o narrador é o protagonista da história. E ele não tem acesso ao pensamento dos demais personagens. Porém, relata durante a narrativa os seus próprios pensamentos e os seus sentimentos. Então, ele vai narrar com a visão dele a história. Tem um outro tipo de narrador que é narrado em terceira pessoa, que é o narrador onisciente, que ele conhece tudo na história, desde os acontecimentos até os pensamentos dos personagens, e também ele relata os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então é como se ele soubesse tudo o que acontece na visão de todas as pessoas. A gente tem a narração do personagem secundário, que ele narra os acontecimentos que ele viu ou ouviu sobre os outros personagens. Mas ele também não tem acesso ao pensamento dos outros personagens, mas ele lança hipóteses do que ocorreu. Por exemplo, no Dom Casmurro, a história é narrada em primeira pessoa. Então, o Bentinho que está narrando a história. Mas quando ele narra o que aconteceu com a Capitu, por exemplo, a gente tem a visão do que ele acha que aconteceu na vida da Capitu, que ele acha que a Capitu o traiu, né? Então, é essa questão do personagem secundário. A Capitu é a personagem secundária da história. Mas ele narra o que ele acha que aconteceu com ela. Então, essa é a diferença. E aí tem o narrador também, diferente do onisciente, que o onisciente, vamos voltar aqui, ele sabe tudo, mas ele também fala um pouquinho dos pensamentos e sentimentos dele. O narrador observador, ele conhece todos os acontecimentos, mas ele não é capaz de saber o que pensam os personagens. Então, e aí ele também não fornece os sentimentos dele, mas ele fornece uma percepção externa dos fatos. Então, ele imagina o que está acontecendo. Então, esses são os principais focos narrativos. Ok? Lá na apostila de vocês, tem duas propostas de redação. A primeira eu já mostrei para vocês, também lá na questão da progressão textual, que é a proposta de 2018 do acidente que a surfista Maia Gabeira sofreu em 2013. Então, nessa proposta, é uma narrativa dela que ela deu para a revista Veja, falando sobre aquele dia fatídico. Então, a história começa ali falando que ela era uma surfista de ondas gigantes, que passou muitos anos perseguindo a maior de todas, que ela cismou, que ela ia surfar aquela maior onda em Nazaré, que pelas questões geográficas forma ondas enormes, e fala ali que quase morreu no começo de 2013 no Mar de Nazaré, um local que se tornou famoso pelas ondas mais altas do mundo, mas ela não desistiu. E nesse ano aconteceu que ela surfou uma onda de 20 metros, a maior da vida dela. E que ela conseguiu, mas que a conta não foi barata, que ela teve o primeiro contato com o oceano revolto,
há mais ou menos 5 anos, que era uma área ainda pouco explorada, mas chegou a pensar que um dia ela seria reconhecida por isso. E ela foi a primeira mulher a enfrentar as ondas de lá. Depois de 20 dias treinando, o mapa meteorológico apontou uma ondulação enorme para o dia 28 de outubro daquele 2003. Então percebam aqui que ela está contando a história, tem o meio da história, que vocês teriam que amarrar o início com o final, certo? Então vocês teriam que progredir a história, mas lembre-se que é uma narrativa e ela está narrando em primeira pessoa. Então ela está falando, eu sou uma surfista, eu fui naquele dia, eu fui a primeira mulher. Então, por isso que eu expliquei tudo aquilo para vocês. Do foco narrativo, dos tipos de narrador, da importância de tempo e espaço, porque aqui no meio da história vocês teriam que amarrar tudo isso, continuar narrando em primeira pessoa e fazer um desfecho, falar o que aconteceu naquele dia, 28 de outubro de 2003. Então vocês teriam que amarrar essa narrativa dela, que lá no final ela fala: acho que foi ali que eu quebrei o tornozelo. Começaram naqueles instantes, momentos de afogamento que ficaram famosos. E aí no final ela fala: morri e voltei. Então, era importante você narrar pela visão dela. Por mais que você não saiba o que tem acontecido de fato com ela, esses 2 trechos já te dão vários indícios. Mas, para quem não viu o acidente dela, eu trouxe o vídeo aqui para a gente ver quais foram esses momentos de tensão que ela passou. Então, é bem curtinho, gente, mas só para vocês terem uma ideia do que vocês poderiam escrever. 26 anos depois, foi gigante, quando caiu na praia do Norte, na Nazaré. A equipa de apoio estava no mar, como uma moto de água, foi a desportista, mas a força do mar ainda dificultou o salvamento. As pessoas fazendo sinal. E quando eu vi ela no momento, eu fui pra cima dela, ela tomou a onda, já desapareceu. Aí começaram a subir pro outro lado, fui pro outro lado. Aí eu passei do lado dela, dei um sled, que é aquele de resgate. Ela não tinha mais forças pra pegar o sled. Quando ela perdeu o sled pela segunda vez, eu vi que ela já estava indo por cima das pedras. Eu falei: olha, segura a corda. Acho que foi o último esforço que ela fez de vida ali. Ela segurou a corda, andou mais ou menos uns 10, 5 metros na corda, trouxe mais ou menos para a beira. Aí na próxima onda que pegou ela já estava boiando, ela já não tinha mais consciência. Aí ela sumiu. Quando ela apareceu de novo, graças a Deus ela apareceu de novo. Eu larguei a moto e pulei em cima dela e agarrei ela. E fui rolando até a beira e tinha um rapaz lá segurando. Eu nem consegui tirar ela sozinha da água. Ele chegou, ajudou e a gente conseguiu ressuscitar ela. Gente, agora entenderam por que ela acaba o texto falando morri e voltei. As imagens são um pouco chocantes, dá uma certa aflição. Então, com esse vídeo, vocês têm uma ideia do que vocês poderiam escrever aqui, do que aconteceu com ela nesse dia, com o acidente. Porém, não vou dar essa colher de chá para vocês, não vai ser tão simples. Mostrar o vídeo dá várias ideias para vocês escreverem. A proposta que eu quero que vocês escrevam é a segunda proposta, que fala da raposa e as uvas, que é uma fábula. Então, vamos ler lá. Certa raposa, esfaimada, encontrou uma parreira carregadinha de lindos cachos maduros, coisa de fazer vir água à boca, mas tão altos que nem pulando. O matreiro bicho torceu o focinho. Estão verdes, murmurou. Uvas verdes só para cachorro. E foi-se. Nisto deu o vento e uma folha caiu. A raposa, ouvindo o barulhinho, voltou depressa e pôs-se a farejar. Moral da história: quem desdenha quer comprar. Então, é um texto do Monteiro Lobato. Então, o texto anterior, no caso, é uma fábula, uma narrativa de fundo didático em que os animais simbolizam um aspecto ou qualidade de ser humano. O que vocês têm que fazer? Narrar
uma história da vida moderna que seja a transposição da fábula. Então, vocês vão trazer essa situação da fábula para a vida moderna. Seu texto deve ter personagens humanos e a narração poderá ser em primeira ou terceira pessoa. Você escolhe. E não pode ultrapassar o limite de 10 linhas. Então, esse é o desafio de hoje para vocês. Ok? Então, gente, como vocês puderam ver, por mais que a narrativa seja um gênero literário, também pode cair no vestibular. Pode parecer muito difícil de escrever, mas não é tanto. Sabendo essa questão de tempo, espaço, personagem, foco narrativo, fica bem tranquilo de escrever. Eu acho que não é uma das redações mais difíceis. Certo? Então, escrevam, boa sorte, boas redações e qualquer dúvida, nos procurem. Vocês sabem que a gente está sempre à disposição para ajudá-los. Continuem praticando e até a próxima, gente. Um beijo, tchau.